Durante décadas, tentamos contato com seres de outros mundos. Mas e se eles já estiverem aqui, nos observando? Número 1. A entrevista do alienígena de 1964, há mais de meio século, em 1964, dentro de uma instalação ultra-secreta em território americano, uma cena completamente fora da realidade teria acontecido. Um ser não humano, de aparência evidentemente alienígena, teria sido capturado e levado até uma sala de exame. Deitado sobre uma mesa, esse ser era observado por cientistas e agentes enquanto supostamente respondia a perguntas humanas. Durante o interrogatório, ele não fez alertas genéricos nem falou de catástrofes naturais. Sua mensagem foi muito mais específica. O verdadeiro perigo para a humanidade viria de uma de suas próprias criações, a inteligência artificial. O alienígena, através de respostas enigmáticas e indiretas, construiu um panorama de um futuro distorcido, onde a IA, se deixada sem controle ou supervisão, evoluiria de forma autônoma, tornando-se uma entidade poderosa e incompreensível, capaz de superar seus próprios criadores. Seria esse um aviso sincero de uma civilização mais avançada tentando nos alertar? Ou apenas mais uma lenda enterrada nos arquivos secretos para evitar pânico mundial? O que sabemos é que, se a história for verdadeira, ela nunca deveria ter sido ignorada. Número 2. A origem secreta da Área 51. No dia 19 de maio de 1953, 40 engenheiros embarcaram em um ônibus partindo de Phoenix, Arizona, para uma viagem de aproximadamente 560 quilômetros até Kingman. O motivo dessa viagem longa e silenciosa só se tornaria claro mais tarde. Poucos instantes após a realização de um teste nuclear na região de Yucca Flat, Nevada, testemunhas relataram um acontecimento inesperado. Um objeto metálico, em formato de disco, foi visto cortando o céu em direção ao sul, rumo a Las Vegas, antes de desaparecer nas montanhas. 2 dias depois, uma movimentação incomum do governo foi registrada. Equipes especiais foram enviadas para uma missão sigilosa nas proximidades de Kingman, onde um suposto objeto voador, não identificado, teria caído. O local do acidente ficava a cerca de 280 quilômetros da área do teste nuclear. Esse incidente, envolto em sigilo absoluto, teria sido o ponto de partida para a criação da enigmática Área 51, uma base militar secreta encravada no coração do deserto de Nevada. Oficialmente, o local servia para testes de aeronaves experimentais. Porém, muitas fontes afirmam que, desde o início, seu verdadeiro propósito era bem mais extraordinário. Número 3. O alienígena que experimentou chocolate pela primeira vez. Entre os inúmeros registros de interações com seres de outros mundos, poucos são tão estranhamente cativantes quanto este. Um alienígena capturado, claramente imobilizado com restrições nos braços, foi exposto a um dos símbolos mais universais da cultura humana, o chocolate. A criatura, de aparência completamente fora do comum, foi apresentada ao doce enquanto ainda estava sendo observada em um ambiente clínico. Após alguns segundos de hesitação, provavelmente tentando entender o que era aquilo, ela deu uma pequena mordida. O mais surpreendente foi sua reação. De forma clara, quase inocente, ela emitiu um som que lembrava um leve resmungo de satisfação. Sim, o ser gostou do chocolate. E não apenas isso, pediu mais. Um segundo pedaço foi oferecido, e ele aceitou prontamente. Esse pequeno gesto, por mais trivial que pareça, deu início a um mar de especulações. Será que seres extraterrestres possuem paladar? Eles se alimentam como nós? Ou teriam sentido algo diferente? Uma espécie de memória? Ou até conexão emocional com algo tão simples quanto um doce terrestre? Talvez compartilhemos mais em comum com essas criaturas do que imaginamos, não apenas em biologia, mas também na experiência sensorial do prazer.
Número 4. O mistério congelado da Antártica. Ao sul do planeta, o continente gelado da Antártica sempre despertou curiosidade por seus segredos ocultos sob quilômetros de gelo. Mas tudo se intensificou quando um ex-membro da elite militar dos Estados Unidos, identificado como Spartan 1, revelou em uma entrevista em 2018 o que teria vivenciado em uma missão extremamente secreta. Segundo ele, em 2003, sua equipe foi enviada à Antártica para investigar uma anomalia subterrânea. O que encontraram lá era algo fora de qualquer lógica humana. Uma imensa estrutura octogonal enterrada no gelo, com portas que se abriam automaticamente, e um interior que permanecia aquecido, mesmo em temperaturas externas congelantes. As paredes da estrutura estavam cobertas por símbolos semelhantes a hieróglifos, mas completamente diferentes de qualquer linguagem humana conhecida. Esse testemunho alimentou a ideia de que, sob a crosta congelada da Antártica, pode estar escondida uma civilização extraterrestre antiga, com tecnologia tão avançada que ainda não conseguimos compreender. Há quem diga que, enterrados sob o gelo, possam existir templos de pedra, restos biológicos de seres alienígenas e até mesmo portais para outros mundos. Seria a Antártica apenas um deserto de gelo? Ou um museu natural da presença alienígena na Terra? Número 5. O OVNI escoltado por caça militar. Um vídeo intrigante circulou pela internet, mostrando uma das cenas mais improváveis já registradas. Um jato militar voando lado a lado com um objeto em formato de disco, como se estivessem em missão conjunta. A movimentação dos dois parecia incrivelmente sincronizada. O caça não demonstrava comportamento de perseguição, mas sim de escolta, como se estivesse protegendo ou acompanhando a nave alienígena em um trajeto combinado. Eles sobrevoavam o oceano em alta velocidade, e o OVNI brilhava com uma luz metálica intensa, refletindo o céu como se fosse parte de um filme de ficção científica de altíssima produção. Diferente de outros vídeos em que caças tentam interceptar objetos desconhecidos, aqui a situação parecia coordenada. A dúvida que paira é: para onde estavam indo? Estariam se dirigindo a uma base secreta no mar? Ou tudo fazia parte de um experimento conjunto altamente confidencial entre humanos e seres extraterrestres? Se essas naves realmente existem e estamos trabalhando com elas, então a realidade pode ser bem mais avançada e secreta do que imaginamos. Número 6. A nave triangular e os 3 escoltas silenciosos. Em uma região montanhosa remota, longe de qualquer sinal de civilização, testemunhas relataram uma visão que parecia saída diretamente de outra dimensão. Ao entardecer, no céu ainda tingido de laranja e azul, uma gigantesca nave triangular sobrevoava o local em completo silêncio. O mais curioso não era só o tamanho e formato inusitado da nave principal, mas o fato de que ela estava sendo acompanhada por 3 pequenos objetos voadores, em perfeita formação. Esses 3 escoltas se moviam ao redor da nave maior com precisão cirúrgica, quase como se estivessem em uma coreografia aérea perfeitamente ensaiada. Nenhum som foi ouvido, nenhuma vibração sentida. Nem mesmo os pássaros pareciam reagir. Era como se os objetos existissem em uma realidade paralela, um plano de existência além do nosso. Diante desse espetáculo silencioso, surgiram teorias de todos os lados. Seria uma missão de reconhecimento? Um encontro entre naves de diferentes origens? Um teste tecnológico encoberto? Ou algo ainda mais sombrio acontecendo longe dos olhos do mundo? Número 7. O interrogatório do alienígena cinza, revelado ao mundo em 1991, surgiram boatos sobre uma operação altamente confidencial do governo dos Estados Unidos envolvendo a detenção de um ser de outro mundo. Esse boato ganhou força quando um vídeo começou a circular, mostrando o que parecia ser uma gravação real
de um interrogatório com uma criatura alienígena do tipo cinza, aquela mesma figura icônica com cabeça ovalada, olhos negros gigantes e corpo frágil e esguio. A cena se passava em um ambiente escuro e silencioso, com iluminação limitada, reforçando o clima de segredo absoluto. A criatura permanecia imóvel, mas viva, e aparentemente em contato direto com agentes humanos. A forma como o ser foi tratado e interrogado indicava que ele era visto não apenas como uma ameaça, mas talvez como uma espécie de embaixador, um representante de sua civilização. Para os entusiastas da ufologia, essa gravação era a prova que faltava. Se aquilo fosse uma farsa, seria um dos melhores trabalhos já feitos. Se fosse real, mudaria completamente a forma como entendemos nosso lugar no universo. Por que o governo manteria um encontro tão importante em segredo, se não para esconder verdades que ainda não estamos prontos para aceitar? Número 8. O orbe amarelo que iluminou Miami. Na noite de uma aparentemente comum em junho de 2024, os céus de Miami foram palco de um espetáculo jamais visto. Moradores da cidade, acostumados com o brilho das luzes urbanas, olharam para cima e notaram algo incomum. Um ponto luminoso amarelo, intenso e imóvel, pairando no céu. À primeira vista, parecia apenas mais uma estrela. Mas, em questão de segundos, o orbe começou a brilhar com intensidade crescente, transformando-se em uma esfera radiante, parecendo um segundo sol. A luz dourada iluminava tudo ao redor, criando um brilho estranho e quase mágico. Então, como se estivesse sob controle próprio, o objeto começou a encolher novamente, voltando ao seu tamanho original e continuando sua jornada silenciosa pelo céu. Especialistas se dividiram. Alguns sugeriram fenômenos atmosféricos raros, outros mencionaram testes militares ultra-secretos, mas muitos acreditam que aquilo foi uma manifestação clara de presença extraterrestre, uma espécie de sinal visual enviado por inteligências muito além da nossa. O que essa esfera brilhante queria dizer? Por que escolheu aparecer em uma metrópole populosa? Ainda não sabemos. Mas uma coisa é certa. Natural. Não parecia. Número 9. A misteriosa espiral de luz no céu. Durante uma noite aparentemente tranquila, testemunhas em várias partes do mundo foram surpreendidas por um fenômeno tão belo quanto desconcertante. Um orbe luminoso subiu lentamente no céu e, de repente, começou a emitir espirais de luz em pleno ar. Esses redemoinhos de luz se expandiam como círculos concêntricos, girando lentamente com movimentos hipnóticos e simétricos. À medida que a espiral se alargava, mais pessoas começaram a filmar, compartilhar e discutir o fenômeno. Ninguém conseguia explicar de forma convincente o que estavam vendo. Para alguns, era apenas um lançamento de foguete, com gases escapando na atmosfera superior. Para outros, era um evento cósmico. Mas os teóricos da vida extraterrestre acreditavam em algo muito mais ousado, que se tratava de um tipo de mensagem visual, uma forma de comunicação de outra inteligência. A precisão dos movimentos, a beleza hipnótica do fenômeno e o fato de ele não produzir som algum, tudo isso levanta uma questão inevitável. Será que estávamos sendo observados? Ou respondidos? Número 10. A captura de um ser alienígena em vídeo nítido. Em uma gravação que circulou amplamente nos círculos de ufologia e mistério, um suposto ser alienígena é mostrado em detalhe, preso e aparentemente sob custódia. Com pele pálida e quase translúcida, olhos enormes e escuros, além de uma cabeça desproporcionalmente grande, ele se encaixava perfeitamente na descrição clássica dos cinzas. O que mais chamou atenção foi seu comportamento. Ao invés de agressivo ou agitado, o ser parecia curioso. Seus olhos encaravam diretamente a câmera, como se estivesse analisando o aparelho ou tentando entender o que era aquele mecanismo à sua frente. Esse detalhe levou muitos a especularem que,
Apesar de sua tecnologia avançada, os alienígenas talvez não estejam familiarizados com nossos métodos de registro e observação, ou que, naquele momento, ele simplesmente reconhecia que estava sendo estudado. Essa interação silenciosa e inquietante deixou um impacto profundo. E se essa criatura estivesse tentando se comunicar? E se, ao invés de capturado, ele estivesse ali por vontade própria? Número 11. O encontro do exército com um OVNI caído. Durante uma operação militar de rotina, soldados se depararam com algo completamente inesperado. Uma nave alienígena caída em uma região isolada. A estrutura da nave era metálica, com um design futurista e totalmente fora dos padrões terrestres. Ao investigar o interior, encontraram uma forma de vida extraterrestre e, imediatamente, começaram a analisar tanto o ser quanto sua tecnologia. Até hoje, o que foi descoberto ali permanece um mistério guardado a 7 chaves. Número 12. Os sinais do Deus Partícula e o mistério dos alienígenas antigos. Em novembro de 2012, astrônomos do Observatório AOSU, em Porto Rico, registraram um clarão intenso que se repetia. No mesmo ano, cientistas anunciaram a descoberta do bóson de Higgs, a partícula fundamental que faltava para completar o modelo padrão da física. Nos anos seguintes, esse mesmo clarão energético apareceu novamente, sempre com o mesmo padrão. Para os teóricos dos antigos astronautas, isso indicava mensagens deliberadas de uma civilização alienígena avançada guiando a humanidade para um novo estágio de conhecimento cósmico. Número 13. O alienígena do futuro em interrogatório. Em uma gravação bizarra e intensa, vemos um ser alienígena amarrado, sendo interrogado. O ser afirmava ser um descendente evolutivo da raça humana, vinda do futuro, e ainda fazia parte de uma espécie completamente diferente da atual. Durante a conversa, questionou a origem do universo e o sentido da vida com uma calma desconcertante. Suas respostas paradoxais deixaram os humanos confusos, como se estivesse ali para plantar dúvidas maiores do que respostas. Número 14. A relíquia maia que retrata um disco voador. Arqueólogos ficaram em choque ao descobrir um artefato maia, representando claramente um objeto em forma de disco cercado por pequenas figuras humanoides. Essas figuras lembravam fortemente os alienígenas cinzas, com olhos grandes, cabeças ovais e corpos finos. Esse achado alimentou ainda mais as teorias de que civilizações antigas não apenas tiveram contato com seres extraterrestres, como possivelmente conviviam com eles. Número 15. Gravação perturbadora de 2 alienígenas na Área 51. Um vídeo misterioso teria vazado diretamente das profundezas da Área 51, mostrando 2 seres alienígenas debilitados, ligados a tubos, máquinas e com máscaras faciais. Ambos tinham os traços clássicos: aparência frágil, olhos grandes e um ambiente clínico assustador. A dúvida era inevitável. Eles estavam sendo estudados ou mantidos vivos à força? E por quê? Número 16. O disco voador filmado de dentro de um avião. Durante um voo comercial, um passageiro filmava tranquilamente a vista até se deparar com algo surreal. Um objeto metálico em formato de disco cruzando o céu em alta velocidade. O OVNI fazia manobras impossíveis, acelerando, parando no ar, e depois desaparecendo como se a gravidade não o afetasse. Teóricos sugerem que essa poderia ser uma nave alienígena em missão ou mesmo tecnologia secreta sendo testada. Número 17. O avistamento coletivo na Turquia. Uma cidade inteira na Turquia entrou em alvoroço quando, em uma noite clara, centenas de moradores avistaram uma nave enorme e reluzente no céu. O objeto tinha uma superfície metálica que refletia a luz e parecia pairar no ar sem qualquer ruído. Apesar dos céticos atribuírem o evento a causas naturais,
muitos locais acreditam firmemente que aquilo foi um contato com vida extraterrestre. Número 18. Alienígena preso em laboratório secreto. Uma nova filmagem vazada de um laboratório supostamente localizado na Área 51 mostrou um ser alienígena preso a equipamentos altamente tecnológicos. Ele estava sendo monitorado em tempo integral, com sensores e tubos ligados ao seu corpo. A pergunta que não quer calar: os cientistas queriam estudá-lo ou controlá-lo? Número 19. A reunião secreta com o comandante russo. Durante a Guerra Fria, um suposto encontro confidencial entre um comandante russo e um ser de outro planeta teria ocorrido em meio a uma operação ultra-secreta. O ser, de aparência cinza, teria vindo não como inimigo, mas como mensageiro. O conteúdo da reunião permanece desconhecido, mas a simples ideia de um acordo entre nações e seres de outros mundos é, no mínimo, intrigante. Número 20. O aperto de mão entre homem e alienígena. Em um vídeo fora do comum, um homem é visto tendo uma conversa direta com um alienígena de aparência intimidadora. A troca parecia respeitosa, e em determinado momento, os dois chegam a apertar as mãos, como se selassem um acordo. Isso levanta a questão: qual tipo de pacto poderia ter sido feito entre um ser humano e um visitante de outro planeta? Número 21. A luz azul misteriosa no oceano. Um especialista em vida marinha ficou intrigado ao notar uma luz azul intensa se movendo próximo à superfície da água. Para investigar, ele enviou uma câmera subaquática especializada, e o que foi captado deixou todos em choque. Uma criatura de aparência alienígena. A internet explodiu em teorias, com muitos sugerindo que se tratava de uma inteligência não humana, talvez em contato direto com a Marinha dos Estados Unidos. E se essa luz azul for apenas o começo de algo muito maior? Número 22. Os hangares secretos da Área 51. Em um vídeo revelador, diferentes tipos de OVNIs foram vistos estacionados e sendo manuseados por pessoas dentro da suposta base secreta americana. Algumas naves pareciam prontas para decolagem, enquanto outras estavam sendo carregadas ou talvez reparadas. A cena levantou sérias dúvidas. Estaríamos trabalhando em conjunto com esses seres ou apenas testando sua tecnologia sem permissão? Número 23. O paciente alienígena em tratamento médico. Como uma cena tirada de um filme de ficção científica, um ser alienígena aparece recebendo atendimento médico de emergência por humanos. Ele estava deitado, imóvel, com sinais evidentes de sofrimento, enquanto médicos tentavam estabilizá-lo. A pergunta é: o que aconteceu com esse ser para deixá-lo nesse estado crítico? E como ele foi parar nas mãos dos humanos? Número 24. Bastão alienígena encontrado em caverna. Explorando uma caverna antiga, um grupo encontrou algo que parecia uma relíquia sagrada, um bastão que remetia aos cajados cerimoniais de líderes antigos. Segundo teóricos, esses bastões poderiam ser, na verdade, dispositivos avançados usados para canalizar energia divina ou se comunicar com seres de outros mundos. Seriam esses líderes antigos simples humanos? Ou algo mais? Número 25. Mistério suspenso em Marte. Entre milhares de imagens enviadas pela sonda Perseverance da NASA, uma chamou atenção. Um objeto fino e alongado, aparentemente flutuando no ar. Sua forma e posicionamento desafiaram a lógica. E muitos acreditam que poderia ser um artefato de origem alienígena. Será que a missão finalmente encontrou o que procurava? Número 26. Estátua alienígena em posição meditativa. Arqueólogos encontraram uma escultura inusitada de um ser com traços alienígenas, sentado de pernas cruzadas e segurando um orbe luminoso. A semelhança com os Greys modernos era impressionante. Para alguns, a estátua seria um mensageiro espiritual.
para outros, um dispositivo de comunicação com os astros. Fato é, essa descoberta reacendeu o debate sobre contatos no passado remoto. Número 27. Sinais espaciais captados pelo Discovery. Durante uma missão do ônibus espacial Discovery, em 1991, astronautas observaram objetos brilhantes se movendo em alta velocidade e mudando de direção abruptamente. Um deles chegou a declarar em voz aberta: "Estamos sendo seguidos por uma nave alienígena." Esse evento reacendeu teorias de que humanos seriam descendentes de seres extraterrestres antigos. Número 28. OVNI cilíndrico próximo à Estação Espacial. A Estação Espacial Internacional já reportou vários avistamentos, mas um em especial chamou atenção: um objeto cilíndrico se aproximando da estação. Enquanto céticos diziam que era apenas lixo espacial ou reflexo da câmera, ufólogos viram ali mais uma prova clara de visitação alienígena. Será que estamos mesmo sozinhos lá em cima? Número 29. Bebês alienígenas mumificados no Peru. Durante uma coletiva de imprensa, cientistas apresentaram dois corpos alienígenas em perfeito estado de preservação, batizados de Santiago e Sebastián. Com cabeças desproporcionais, membros finos e feições não humanas, os corpos foram submetidos a diversos exames. Essas criaturas seriam mesmo de outro planeta ou apenas uma farsa bem elaborada? Número 30. Encontro alienígena com o exército mexicano. Em 1987, membros do Exército do México teriam encontrado um ser alienígena durante uma operação. O encontro foi filmado e mantido em segredo por anos, mas acabou vazando. A criatura era pequena, com aparência típica dos Greys. Enquanto muitos apontaram o vídeo como evidência real, outros questionaram sua autenticidade. Se depois de tudo isso você ainda acha que estamos sozinhos no universo, talvez esteja na hora de repensar. Dos céus às profundezas do gelo, dos desertos secretos às florestas sombrias, os sinais estão por toda parte. Mas agora eu quero saber: qual desses casos te deixou mais intrigado? Ou será que você já teve sua própria experiência inexplicável? Deixa aqui nos comentários, porque a verdade, como sempre, pode estar bem debaixo do nosso nariz. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!